para os irmãos no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 6. Primeiro Reis, capítulo 6. Só vou ler um versículo, o versículo 1, que fala que no ano 480, depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito, durante o 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zis, o 2º mês do ano, ele começou a construir o templo de Jeová, o templo do Senhor. Amém? Deus querido, que esta palavra, Senhor, possa falar aos corações reunidos neste lugar. Que a Tua voz seja ouvida e que nós possamos guardar a palavra do nosso coração. Amém e amém. Irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre uma palavra que ficou guardada no meu coração e que eu quero dividir com os irmãos. Sobre a construção do templo. A Bíblia nos fala, no livro de 1 Reis, capítulo 5, 6, 7, 8 e 9, sobre a construção do templo de Salomão. A Bíblia nos fala que Davi comprou o terreno, mas a Bíblia diz que o Senhor não permitiu que Davi construísse e deu essa incumbência ao seu filho Salomão, porque Davi era um homem de guerra, com mãos como marcada pela violência, pelo sangue. E aí o Senhor Deus deu a orientação para que esta construção desse templo coubesse ao seu filho. E quando a gente começa a ler esses textos da palavra de Deus, nós observamos os detalhes da construção, os detalhes das orientações que Deus tinha dado a Salomão para que o templo fosse construído. Eu vi essa mensagem quando eu estava viajando, ela me marcou muito o coração, e eu queria talvez dizer aos irmãos algumas coisas que ficou marcada em mim. Uma das coisas que ficou marcada em mim, que naquele dia, naquele culto onde eu estava, é que Deus vai nos dar, Deus vai mandar pessoas para nos ajudar a fazer a obra dele. Salomão, o texto diz que Salomão, ele construiu o templo em 7 anos. Ele começou a construir o templo 480 anos depois do povo de Israel ter saído do Egito. Ele levou 7 anos construindo. Mas antes e depois a Bíblia diz no capítulo 9, no capítulo 8, que ele levou mais 13 anos tratando da beleza. Tratando da beleza. Fazendo a ornamentação do templo. Ou seja, o templo levou 20 anos para ser construído. A Bíblia nos fala nesse texto as alianças que Salomão fez para que o templo fosse construído de acordo com o modelo que Deus tinha dado. E quando nós olhamos o texto, nós vimos que tem determinadas situações que são 4 metros e 15 centímetros, 2 metros e 25 centímetros. E dizia o pastor naquele dia
Qual o significado de uma parede com 15 centímetros? 2 metros e 25 centímetros. Por que não um número redondo, 4 metros? Porque, irmãos, Deus trata conosco nos detalhes. Deus trata conosco nos detalhes. Deus trata conosco no macro, mas também trata conosco nos detalhes daquilo que Ele tem colocado no coração de cada um dos irmãos que aqui estão. Pastor Eric dirige uma igreja, Pastor Herberson outra, meu irmãozinho que eu não consegui guardar o seu nome, mas em nome de Jesus eu vou guardar, Pastor Carlos, o pastor, eu tenho às vezes nome esqueço, irmãos, Mateus, né, os irmãos que aqui estão, vocês têm outro pastor aqui que eu não me lembro agora, mas eu quero dizer para vocês que Deus colocou no coração de vocês uma visão daquilo que Ele quer na obra dEle, para a sua vida, para Ele tratar com cada um de nós nos detalhes, e nós não podemos fugir dos detalhes que Deus tem colocado. Diz o texto que as pedras, quando elas foram cortadas no tamanho exato, lá da pedreira, e depois elas foram transportadas para o lugar onde seria construído o templo, e lá onde foi construído o templo, não foi usado nenhum martelo, não foi usado nenhum instrumento de corte. Aonde foi construído o templo, não se ouvia barulho de pedras sendo cortadas, porque as pedras foram tiradas do tamanho exato que seriam utilizadas e depois foram encaixadas. A Bíblia diz que essas pedras, elas foram forradas com madeira. Uma madeira, o cedro. O cedro, não sei se os irmãos conhecem, é uma madeira cheirosa. Em casa tem um baú que uma vez eu comprei para a Cíntia, que eu trouxe de uma dessas viagens, feita de cedro. Quando você pega o cedro, cheira, tem um cheiro tão gostoso, irmãos. As madeiras, as pedras, elas foram revestidas de cedro. E internamente essas paredes foram cobertas de ouro. Diz aqui no determinado texto que um determinado rei, o rei Irão, ele deu 4.200 quilos de ouro para a construção do templo. Mas o interessante é que toda essa quantidade de material, não sobrou nada. Nada foi desperdiçado. Nada foi jogado fora. Nada sobrou. O projeto que Deus tem nas nossas vidas como pastores, como líderes, é para que não sobre nada, que tudo seja usado conforme o modelo que Deus tem colocado no seu coração. Se nós fizermos conforme o modelo de Deus, não vai faltar. Deus vai dar na medida. E o texto de 1 Reis, que fala sobre a construção do templo, nos fala que Salomão convocou 183.300 trabalhadores. Desses 183.300 trabalhadores, 3.300 eram supervisores para tomar conta da obra, para que a obra fosse feita segundo o modelo que Deus tinha dado. Irmãos queridos, nós somos responsáveis pela obra de Deus, e Deus tem te dado cooperadores para que a obra seja feita segundo o modelo que Ele te deu. Quem é o responsável pela obra? É você. É você. E o interessante, irmão, quando você lê esse texto, desses 183 mil, eles dividiu
esses trabalhadores em grupos. De tal maneira que um grupo trabalhava 30 dias, e depois desse grupo que trabalhou 30 dias, ele voltava para sua casa e ficava 60 dias em casa. Depois de 60 dias em casa, voltava de novo para o trabalho, trabalhava 30 dias, e depois ele voltava, ficava mais 60 dias em casa. Fala sobre a administração do templo. Quando nós trabalhamos incessantemente, querido, nós ficamos extremamente cansados. E aí nós não renderemos aquilo que Deus quer que nós venhamos render. Eu quero falar para pastores e líderes da necessidade que você tem de descansar. De você estar com a sua família. Você tem que trabalhar. Mas a sua família também precisa de você. A sua esposa precisa de você. Você precisa tirar dias. Você precisa tirar tempo para estar com a sua casa. O texto diz que eram escravos, trabalhadores, operários. Mas Salomão entendia que aqueles homens precisavam de ter tempo com a sua casa. 30 dias trabalhando direto, 60 dias em casa. A Bíblia fala, irmãos, que aqueles cedros, eles foram entalhados com flores de romã, foram entalhados com botões de flores, mostrando-nos a beleza da obra. A obra que Deus te confiou, meu irmão, é uma obra linda, é uma obra bela. A Bíblia diz que os anjos quiseram fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Irmão, você entende isso? Quanto que é importante o que Deus colocou nas suas mãos? Salomão levou 13 anos cuidando do embelezamento. E aí, queridos, eu quero dizer a você que Deus vai mandar pessoas para te ajudar. Essa palavra está no meu coração desde quinta-feira, quando eu falei com os irmãos que eu fui numa uma consagração de pastores, e eu orei por um pastor, a Cíntia conhece o pastor Luciano, um jovem pastor, e quando eu estava orando com ele, Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu quero dizer para os pastores, para os líderes que estão neste lugar, Deus vai enviar pessoas para te ajudar a fazer a obra dele, para edificar a obra do Senhor. Salomão, depois desse templo construído, dessa obra maravilhosa sendo construída, Salomão foi consagrar o templo. E aí diz o texto que se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar de todo o coração, então dos altos céus eu ouvirei a oração deste lugar e sararei a sua terra. Irmãos, a bênção de Deus, a grande maioria delas são condicionais. No texto de 1 Reis, nesses capítulos que nós estamos falando para você, Deus disse para Salomão que estaria com ele, mas se Salomão permanecesse fiel, se Salomão não se desviasse daquilo que Deus tinha para a vida dele. A fidelidade do Senhor, Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que estará conosco todos os dias da nossa vida. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós lemos na Bíblia uma preposição condicional. Se. Eu estou contigo, se. Eu estou contigo se você fizer isto, se você andar nos meus caminhos. Se você fizer segundo o modelo que eu tenho te
dado. Nós somos pastores, líderes, chamados por Deus para esta grande batalha. Deus te chamou para essa grande batalha, meu irmão. Você é um soldado. Quando nós éramos crianças, não sei se os irmãos, alguns foram criados na igreja, mas nós tínhamos um cantinho, uma musiquinha. Somos soldados de Jesus. Esse é um hino da harpa, né? Desculpa, né? Mas tem uma música que as crianças cantavam, soldadinho. Nós somos soldados de Jesus. E o soldado, ele não age segundo a sua vontade. O soldado age segundo a vontade do comandante, segundo a orientação dada. E você, meu irmão, e eu, nós temos uma orientação dada por Deus. Para você seguir o modelo que Deus tem te dado, na obra que Ele tem lhe confiado. A obra é tua. A chamada é tua. É você que prestará conta dela. O que tenho feito de Jesus chamado Cristo? O que eu tenho feito da minha chamada? Salomão, depois de ter feito tudo, esse templo maravilhoso, esse templo magnífico, a bênção de Deus estava naquilo. Deus mandou todos os recursos, irmãos. Só uma pessoa deu 4.200 quilos de ouro. Os irmãos acham isso fácil? Acham isso pouco? As madeiras vieram de um lugar distante, transportadas, eram cortadas, mas não eram cortadas de qualquer maneira, não. A obra de Deus não é feita de qualquer maneira, os irmãos sabem. Não era pegar o machado e tacar o machado, não. Aquelas madeiras iam ser usadas no templo. Era a melhor madeira, cortada por especialistas. Quando os irmãos lerem o texto, os irmãos vão que Salomão contratou um grupo de pessoas que eram especialistas em cortar madeira. E aí, irmão, a gente pensa, a obra de Deus é feita por qualquer pessoa, de qualquer maneira? Não. Deus quer pessoas especializadas. E Deus especializa. Os irmãos se lembram na construção do tabernáculo? Quando Deus deu a Moisés a descrição do tabernáculo, as medidas do tabernáculo, a cor do tabernáculo. Deus deu a Moisés até como o tabernáculo tinha que ser carregado, quem eram as famílias que teriam que carregar o tabernáculo. Como é que em marcha o tabernáculo tinha que estar? Quando estavam acampados, qual eram as tribos que estavam à direita? Qual era as tribos que estariam à esquerda? Qual era a tribo que estaria ao norte? Qual a tribo que estaria ao sul? Porque o tabernáculo ficava no meio protegido. Deus levantou homens que eram hábeis para construir pedras preciosas. Pessoas especialistas em pedras para a construção do tabernáculo. E aí me vem à mente, irmãos, Deus mudou. A Bíblia diz que Ele continua mesmo ontem, hoje e será o mesmo Deus. O nosso Deus, Ele trata da sua casa de qualquer maneira? Não. Deus não trata. Deus levanta homens e mulheres para cuidar com zelo e com carinho da casa dele. Quando você trata da casa dele com carinho e com zelo, Deus cuida da tua. Deus guarda a tua. Alguns dos irmãos não estão aqui, não estão com suas esposas, não estão com seus filhos, mas os irmãos estão em paz, sabendo que o Senhor está cuidando deles aonde eles estão. Só quero terminar essa palavra, irmãos. Como eu disse, talvez não seja um sermão longo, mas que esta palavra possa ficar guardada no seu coração. O zelo pela casa do Senhor. O cuidado pela igreja. Salomão não fez o templo de qualquer maneira, ele procurou fazer o melhor. Era a melhor madeira, cedro. Depois teve o pinho,
as pedras lapidadas, cortadas, tal qual o tamanho exato que seria o templo. Na medida exata, não tinha nem mais e não tinha nem menos do tamanho exato, na largura exata, no comprimento exato, na espessura exata, carregada, transportada com cuidado e com carinho, sendo colocado no lugar exato, de tal maneira que a Bíblia diz que não se ouvia barulho de martelo, não se ouvia barulho de como é que não é que quebra pedra? Britadeira, nem serrote, nem marreta, nem ponteiro, nem picareta. Chegou no tamanho exato, na medida exata, no tempo exato, colocado exatamente no lugar que Deus tinha determinado. E uma pedra foi se encaixando em outra pedra. A madeira foi sendo colocada onde tinha que ser colocado. E os irmãos leem no texto que foi do piso ao teto. Deus usou pessoas com habilidades para desenhar na madeira. Deus usou pessoas com habilidades para forrar as paredes com ouro. Olha só. Deus usou pedreiro com habilidade. Deus usou marceneiros. Deus usou ourives. Deus usou pessoas com habilidades para desenhar, tanto na madeira quanto no ouro, para que o povo que clame pelo meu nome, se humilhar e me buscar de todo o coração, então dos altos céus, então os meus olhos estão abertos para a oração deste lugar. Então, queridos, fiquem com essa palavra, guarde essa palavra no seu coração. Deus te chamou e Deus te colocou para você fazer a obra que Deus lhe confiou, segundo o modelo que Ele te deu. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Talvez alguns não vão entender, mas a obra é tua. Quem tem que entender é você. Quem tem que saber é você. Quem tem a visão é você. Talvez eu não tenha a sua visão, porque a obra que Deus colocou no teu coração é tua. A visão é tua, não é minha. Eu não tenho a obrigação de saber. Eu não tenho a obrigação de entender. Porque foi confiada a você. Lembrando, Davi queria construir. Davi comprou o terreno. Mas a quem Deus colocou para construir foi Salomão. A visão é tua. A obra é tua. Foi a você que Deus colocou para construir ou para edificar a igreja onde você está pastoreando. Você pode estar dando continuidade à obra de alguém, como aconteceu comigo. Eu fui pastorear uma igreja que já existia um pastor, fui substituir um pastor que já existia. Alguns irmãos talvez tenha acontecido isso na sua vida. Mas a partir do momento em que eu fui substituí-lo, aquela obra passou a ser de quem? Minha. A partir do momento em que você foi substituir o pastor, que talvez fosse, você passou a ser o responsável pelaquela obra. Por isso, meu irmão, não se desvie da sua chamada. Não se afaste da visão que Deus colocou no seu coração. Talvez sendo repetitivo, alguns não vão entender. Alguns podem até achar meio doideira da tua parte.
Alguns podem até achar, duvidar da tua chamada. Isso acontece. Mas a visão é tua, a obra é tua, a chamada é tua. A quem Deus pedirá conta? A quem Deus vai chamar na conversa? Ei. O que tu tens feito de Jesus chamado Cristo? O que tu tens feito da visão que eu tenho colocado no teu coração para a obra que eu lhe confiei? Ah, Senhor, alguns não acreditaram na minha chamada e eu me acovardei e escondi o talento. Resposta para você: servo mau e infiel. Irmãos, a chamada que Deus nos deu, a chamada que Deus nos confiou, no mínimo nós temos que duplicar. A Bíblia fala sobre a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 2, a Bíblia diz que ele entregou quanto? 4. Aquele que recebeu 3 teve que entregar quanto? Aquele que recebeu 5 teve que entregar quanto? 10. Aquilo que Deus te confiou, você tem que duplicar. É colocar talento em prática. É colocar aquilo que Deus tem te colocado em prática. Está chegando os últimos momentos da igreja. Está chegando o momento, irmãos, em que a igreja será arrebatada. Nos encontraremos perante o nosso Deus. Nos encontraremos perante o Senhor. E queira o Senhor que todos nós possamos ser achados diante dele como trabalhadores fiéis, os trabalhadores da 1/10 hora, trabalhadores da última chamada. Tem uma música que diz assim, fechando essa palavra: está chegando a hora de partir. Prepara só a igreja para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, com glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer, e a igreja triunfante subirá, para sempre com Jesus irá reinar. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Vigia, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer, para sempre com Jesus irá habitar. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder.
Bendita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve, ficou mais fácil, né? Anunciar que Cristo em grande glória vai descer, e a igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, aleluia, em glória, majestade e poder. Bendita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer, para sempre com Jesus iremos ter. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Bendita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. E quando chegarmos no céu, irmãos, e quando chegarmos no céu, nós, como pastores e líderes, prestaremos conta do rebanho que Deus tem nos colocado em nossas mãos. E a Bíblia diz assim: honrai os vossos pastores, ou reverenciai os vossos pastores, como aqueles que hão de prestar conta de vossas almas. Nós, pastores e líderes, não podemos fugir da nossa chamada. Há momentos, situações que querem nos fazer parar, querem fazer com que você diminua a sua marcha. Mas eu quero fechar esta palavra dizendo para você, meu irmão, sede firme e constante. Não pare. Não pare. Sede firmes e constante. Sempre abundante. Sempre abundante. Sempre fazendo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. A abundância estará naquilo que nós fazemos. Se você não fizer nada, você não vai ter abundância. Se você ficar parado, não haverá abundância. Sempre abundante. Sempre produtivo. Sempre. Sabe por quê? Porque o teu trabalho não é vão no Senhor. Alguns podem não estar vendo. Alguns podem não te reconhecer. Alguns podem não te considerar. Mas aquele que te chamou, é Ele que te recompensará. Eu tive uma experiência alguns meses atrás, que eu quero fechar essa palavra, porque sempre me vem alguém à cabeça, mas enfim. Alguns meses atrás eu tive uma situação com um rapaz da igreja. E nessa situação ele começou a falar assim: ô Olivar, ô Olivar. E aquilo me turbou. Não que o título de pastor, irmãos, me envaideça. Não. Mas a que maneira como a pessoa falou me deixou, como se tivesse entrado uma seta no meu coração, e eu estava em casa sozinho, e eu fui lavar a louça. Tinha a pia, não sei o que tinha na pia, sei que eu fui lavar algumas coisas que estavam na pia. E quando eu estava lavando louça, o Senhor Deus falou para mim o seguinte: você sabe por que Ele te chamou assim? Deus fala conosco, irmãos,
muitas vezes nos perguntando, porque Deus quer trazer esclarecimento para a tua vida. Deus quer te revelar algo. Deus quer te esclarecer algo. Não que Ele não saiba a resposta, mas Ele quer te esclarecer. E Deus me perguntou, você sabe por que Ele te chamou assim? Eu falei assim, não, eu não sei. Ele disse, Ele te chamou assim porque Ele não reconhece a autoridade pastoral que está sobre a sua vida. E eu quero dizer para os irmãos, quando alguém te trata assim, irmãos, o Eric, o Mateus, o Carlos, o Eberson, nome do pastor que eu não sei, qual é o seu nome? Célio, o Célio. É porque ele não reconhece a autoridade ministerial que está na sua vida. Mas quando ele diz, pastor Célio, pastor Eberson, estão reconhecendo a autoridade que Deus lhe concedeu. Faça segundo o modelo que Deus te deu. Faça a obra de Deus segundo aquilo que Deus colocou no seu coração. Sejamos todos nós abundantes em Cristo Jesus, para a glória e honra do nome dEle. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe as minhas irmãs, que a glória do Senhor resplandeça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós queremos chamar o pastor Eberson. Nós já estamos terminando, tá, queridos? Nosso propósito é terminar dentro do horário. Ou embaixo, se quer. Ou embaixo, né? Às vezes assim a gente fica muito distante. Né? Eu queria agradecer ao pastor Eberson por ele ter aberto a igreja. Aqui não é a igreja batista, aqui é a casa de oração. É o lugar onde o Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É na casa do Senhor. E na casa do Senhor não há rótulos denominacionais. É filhos na casa do Pai. E na casa do Pai, os filhos têm liberdade. Na casa do Pai, há fartura de alegria. Na casa do Pai, há milagres. Na casa do Pai, há milagres. Na casa do Pai, há um mover especial do Espírito Santo. Na casa do Pai, há um mover especial de Deus. A fartura de alegria. Na casa do Pai, coisas grandes acontecem. Coisas grandes e firmes, como diz Jeremias 33:3. Né? Coisas grandes e firmes acontecem. Quando fala coisas grandes, fala sobre coisas sólidas, coisas grandiosas que acontecem na casa do Pai. Né? Então nós estamos na casa do Pai, onde Deus preparou este dia especial para nós. Eu quero agradecer ao pastor Eberson, a Igreja Batista, que abriu as suas portas para nos receber. E eu quero convidar o pastor Eberson. Então, gente, mães, estão preparando café, gente, olha, Deus abençoe. Mas a cozinha. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Agora está difícil, mas né, pastor Eric? Está difícil, né? Nem fala, mas eu falo. Deixa só uma palavrinha. Amém. Antes, pastor Carlos orar, é um privilégio para nós, como primeira igreja Batista da Rocinha, poder recebê-los. Eu disse já ao pastor Ivar e reafirmo que a nossa casa está aberta, sabe, para colaborar pela unidade do corpo de Cristo, que na verdade precisa começar em nós, de nós. Sabe que essas diferenças não me chocam, pelo contrário,
elas são bênção. Por quê? Somos corpo. E o corpo há vários membros diferentes uns dos outros. É como o quebra-cabeça. O quebra-cabeça só se encaixa por causa das diferenças. A gente, graças a Deus que nós não somos iguais, mas a gente pode andar juntos e formar o corpo de Cristo aqui na nossa comunidade e fazer diferença aqui. Amém? E eu declaro o meu posicionamento em relação a nós, pastores, a nós, igrejas. Eu quero estar juntos, eu quero trabalhar juntos, não me importando as nossas diferenças. Jesus é muito maior do que as nossas diferenças. Amém? Obrigado por vocês terem vindo. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Fique de pé, por gentileza, irmão. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Oremos pelo pastor Emerson, anjo dessa igreja. Amantíssimo Deus e eterno Pai, ó meu Senhor, muito obrigado, ó meu Deus, por esta manhã maravilhosa. Obrigado, ó Pai, pela palavra, pelos louvores. Obrigado, Senhor, por cada anjo de igreja que entrou por essas portas. Ó Deus, nessa manhã, meu Pai, nós estamos neste momento intercedendo pela vida do Teu Filho. Nós oramos por muitas pessoas, Senhor, e muitas vezes necessitamos muito de oração também, ó Pai. Ó Deus, toma a vida do Teu Filho em Tuas mãos e faz conforme a Tua vontade e o Teu querer na vida dele. Se acrescenta-lhe sabedoria, acrescenta-lhe, Senhor, amor, acrescenta-lhe, Senhor, mansidão, acrescenta-lhe, Pai querido, tudo que vem do Teu reino, para que o Teu reino possa se concluir nesta localidade. Ó Pai, toma todo o corpo ministerial desta igreja. Ó Deus, toma cada membro, Senhor da glória, a cada obreiro, a cada filho, a cada filha. Meu Pai, que a Tua vontade ela venha a ser suprema neste lugar. Ó Deus, que haja aliança, Senhor, Pai querido, entre homens de Deus nessa comunidade, porque nós ainda acreditamos que a história desta comunidade ela pode ser mudada. Ó Pai, então nesta manhã nós abençoamos a vida do pastor Ebson, a sua igreja, a sua família, a sua casa. Toma todos em Tuas mãos, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus. Pastor Olivar? Pode sentar, querido. Estamos terminando, mas nós vamos trazer as nossas ofertas. Os irmãos da Igreja Batista, com tão carinhosamente nos acolheu, mas eles tiveram um custo de preparar o café. Então, é justo que nós ajudemos nesse custo. Então nós vamos tirar as nossas ofertas. Tem um envelope aí no banco, os irmãos podem colocar a oferta nos seus envelopes. Pastor Everson vai ficar aqui, ele vai receber as ofertas. As ofertas que forem trazidas, os irmãos entreguem a ele, e esse valor é todo, 100% dele é para a igreja, para ajudar nos custos que a igreja teve em nos receber. Tá bom, queridos? Então, os irmãos, nós vamos orar ao Senhor agradecendo pelas ofertas que serão trazidas para a manutenção da obra de Deus. Amém? Santo Deus, graças te damos, Pai, pelos teus filhos que irão ofertar na tua obra nesta manhã. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada um de nós, que temos o desejo, Senhor, de te servir, não só com o nosso tempo, mas também com os nossos recursos materiais. Deus, nós te agradecemos e te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Ebson está convidando para, depois de trazermos a oferta e fazermos a oração final, ter um lanchinho lá embaixo. Vai. As irmãs da cozinha que são culpadas.
Então, amados, glória a Jesus. Nós, em um momento mais oportuno, hoje não, nós precisamos marcar dia 6 de janeiro, já vou avisar, tá bom? Dia 6 de janeiro, não é um churrasco por causa do meu aniversário, que é dia 5, não, tá? Os irmãos, meu aniversário é dia 5 de janeiro, eu faço 57 anos, não parece, né? Parece que eu sou mais novo, graças a Deus por isso, entendeu? Glória a Jesus, obrigado, Jesus. Então, no dia 6 de janeiro, é no primeiro sábado, não é isso, pastor Mateus? Nós teremos uma vigília das igrejas da Rocinha. 6 de janeiro, desculpa. Dia 6 de janeiro, nós teremos uma vigília das igrejas da Rocinha. Ainda não está efetivamente definido qual o local, né? Mas há uma grande, pelo menos que nós conversamos, ser aqui, ou ser no Pastor Geovando, ou na quadra da Rua 1. Né? Pelo menos foram os 3 lugares que nós conversamos. Então, o pastor Everson vai ver a agenda da igreja, da possibilidade, né? Está liberado? Está liberado, liberou geral, então tá, né? Liberou geral, então tá. Então, dia 6 de janeiro, é o primeiro sábado, nós vamos ter a nossa vigília das igrejas da Rocinha. E terá uma santa ceia também na vigília, né? É um momento, irmãos, que nós temos de reiniciar, recomeço. As situações que nós vivemos na Rocinha nos últimos meses foi uma situação muito grave, muito grave. Cíntia sabe, só na igreja onde eu sou pastor, já vai para a 11ª família que se mudaram da Rocinha. Então, isso significa, foram quase, né? Agora estão saindo mais 4, então quase 30 pessoas da nossa congregação foram embora da Rocinha. Enfim, alguns irmãos teve um baque como eu, outros menos, mas enfim. Mas o que aconteceu conosco? Né? O pastor Carlos está aí, os irmãos, o grupo de evangelismo, nós tivemos uma retraída. Paramos, efetivamente paramos. Então, é sempre um recomeço, reinício. Então, no dia 6 de janeiro, nós vamos ter uma vigília. Comuniquem, participem. Pastor Jorge, fala com o pastor Jorge gosta muito de vigília, eu sei disso, a igreja lá da restauração, e todos nós, né? Então, avisem, toque a trombeta na Rocinha, incomode todos os moradores da Rocinha e da terra, né? Já tem um carro de som, né? Deus abençoou que antigamente era o sofá, né? É Zofar nome, né? Chofar, isso aí mesmo, o chofar, né? Agora Deus mandou um sofá diferente, é um carro de som. Glória a Deus. E aí é um novo recomeço, e os projetos que depois temos grupo, sentar para ver como nós vamos voltar a viabilizar os trabalhos de evangelismo dentro da comunidade. Nós não podemos estar retraídos por causa das situações que aconteceram, mas nós que temos que continuar avançando. Que ouçam ou que deixem de ouvir, né? Nós não temos, irmãos, obrigação de convencer ninguém, mas nós temos a obrigação de falar, temos a obrigação de testemunhar, né? Testemunhar. Então é isso que nós vamos fazer, testemunhar. Convencimento é trabalho do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos que testemunhar do grande amor do Senhor. Isoladamente ou dentro de um grupo. Mas nós temos que fazer a obra que nos foi confiada, porque aqui é o nosso campo missionário. Aqui é o teu campo missionário. Amém? Faltou alguma coisa, irmãos? Não? Então vamos ficar de pé, orar para terminar. Em nome de Jesus. Sim, querido, com certeza.
Pastor Célio, primeira vez que ele está aqui conosco, queria convidá-lo para orar para terminar depois do pastor Eric. Desculpa, pastor. O que eu queria falar para os irmãos é que essa vigília não vai ser das nossas igrejas não, tá bom? Vai ser das igrejas na Rocinha. Pessoas que não estão aqui agora podem ser convidados. Se você conhece pastores de outras igrejas que não estão aqui agora, convide a eles também. O corpo tem que crescer, tem que multiplicar. E isso vai acontecer quando nós tocarmos o chofar, trombeta ou cadete, né? Ou usando o convite, gente. Vá até a igreja de alguém que você conhece, mas não deixe ficar só aqui. Não pode ser só nós. Tem mais pessoas que gostariam de estar aqui. E sabe por que não estão? Porque não tem ninguém para falar assim, ó, vamos lá comigo, irmão. Amém? Às vezes nós mesmos nos retraímos. Eu não sei o que aquele pastor vai pensar. Você só vai saber o que ele vai pensar quando você chamar. Então convide outras igrejas para estar aqui. Fala para eles que não é a Igreja Batista, não é a Assembleia de Deus, não é a Universal, não é a igreja. É o corpo de Cristo que vai estar reunido em prol do nosso campo missionário. Amém? Posso contar com todos? Podemos contar um com os outros? Amém? Então estamos juntos nessa. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Antes de orar, eu gostaria de algumas palavras. Posso, pastor? Permite? Para mim é um prazer estar aqui, conhecer novas pessoas, irmãos em Cristo, pastores. Faz quase 3 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro. 2 anos e meio, né, amor? É isso? 2 anos e meio. Saí da minha terra, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fui para Brasília, pois em Porto Alegre sofri um baque muito violento. Confiei no meu vice-presidente do Ministério em Porto Alegre. Ele fez eu assinar um documento sem eu ler, passando tudo para ele, me roubando o ministério, me expulsando da igreja pela polícia. Amém. Não tenho mágoa dele, pelo contrário, já perdoei, a gente se fala pelo telefone hoje. Eu oro por ele hoje, ele ora por mim. Mas eu entendi algo. Deus me tirou da minha zona de conforto, que era a minha terra, tinha minha família, minha casa, meu carro. Me levou para um lugar, para um estado que eu não conhecia ninguém, somente a minha esposa, a família dela que eu conheci lá em Brasília, não conhecia minha sogra, nem meus cunhados. Ficamos em Brasília 1 ano e meio, comecei um trabalho muito bacana com casa de recuperação em Brasília, junto com o Manassés, o pastor Manassés, na época eu conheci em Brasília. Nós começamos um trabalho juntos, ele continuou com um, eu continuei com outro. Certo dia, a situação em Brasília ficou apertada financeiramente, que lá é complicado. Se você não tem faculdade, você não rouba emprego em lugar nenhum, que é Distrito Federal. Deus tocou no coração. Vai para o Rio de Janeiro. Mas eu vou fazer o quê no Rio de Janeiro? Não conheço ninguém no Rio de Janeiro. Mas vim. Deus mandou, eu vim. Primeiro lugar que eu morei foi em Campo Grande, na estrada da Cachamorra. Lá embaixo. Irmãos, para comprar um pão eu tinha que pegar um ônibus. Tinha que pagar R$3,80, que era a passagem na época, para comprar um pão. Minha esposa lembra. E aquela situação ficou muito assim, eu achei muito pesado. Trabalho no trem. Aproveito o meu trabalho para evangelizar no trem. Sou vendedor de doce no trem, graças a Deus. E aproveito e evangelizo. E tenho ganhado pessoas dentro do trem para Jesus. Tantos outros colegas, como pessoas que são os passageiros. Esses dias até uma senhora, uma mãe de santo, comprou um doce, ela olhou para mim e disse, você é diferente dos outros, por quê? O que tu tem? Eu disse, eu tenho Jesus. Ela ficou me olhando, comprou o doce, e ela comeu o doce. Que cada vez que antes de eu vender, eu consagro que apresento a Deus. Que aquilo não seja só um doce, sim, um medicamento para curar a alma da pessoa. E aquela mulher, ela comeu e aquilo ficou na minha mente. Esses dias eu estava lembrando disso. E Deus me trouxe, me tirou lá de Campo Grande e disse para minha esposa, para onde é que a gente vai? E ela olhou para mim e disse, a gente vai para Rocinha. Eu disse, Rocinha? Onde é que é isso? Não conhecia. Só na televisão.
Maior favela da América Latina, a favela mais perigosa que tem, não sei o quê, papai. Eu disse, tá, lasquei, né? Vamos embora. Aí eu disse para Deus, tomara que eu não morra lá dentro, né? Complicado, rapaz. Me vim para a Rocinha. E Deus abriu aqui vários amigos, que hoje eu tenho como amigos e irmãos em Cristo. Pastor Gilvandro, pastor Almir Guimarães, da Igreja Batista El Shaddai. Pastor Jorge, da Assembleia de Deus, Conquistando Nações. E outros amigos aqui, tá aqui da Rua 2, Rua 1. Outros ministros que eu pude conhecer e hoje conheci novamente mais pastores, homens de Deus. É um prazer e uma coisa eu digo, pode contar com a minha ajuda. Vim para somar, vim para ajudar e para se unir. O nosso ministério que está começando aqui na Rocinha, é pequenininho, está começando, mas a visão é maior que isso. Eu gostaria de fazer uma oração em agradecimento a essa oportunidade que eu tive de estar aqui conhecendo os irmãos. Podem contar comigo, com a minha esposa, a pastora Wanda, daqui também para ajudar, para orar, evangelizar e buscar esses dependentes químicos. Até antes de orar, esses dias eu estava subindo na lateral do mercado Vila Verde ali, onde eu moro lá em cima, no prédio mais alto da Vila Verde eu moro. Eu alugo lá. O rapaz me para com 2 pistolas. Onde é que tu vai? Eu disse, rapaz, eu sou pastor. Ele estava tão endemoniado, sei lá, cheirou até, não podia. Quando ele me reconheceu, ele disse, me perdoa. Quase que eu tomo 2 tiros de pistola. O cara não me reconheceu. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele, ele começou a chorar. Eu disse, rapaz, a tua vida é preciosa. A tua vida é preciosa, irmão. Larga esses troços aí e vai para a igreja. Começou a dizer que ele era filho de evangélicos. O pai dele era presbítero, abandonou a igreja, se perdeu, faleceu com cirrose embaixo de uma marquise qualquer aí. Ele se decepcionou com Jesus, abandonou a igreja, entrou para o tráfico. Eu vou orar por você. Hoje ele passa por mim, me dá oi, me cumprimenta, me dá até a paz do Senhor. Estenda suas mãos. Vamos levar o nosso pensamento a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus amado, mais uma vez, meu Pai, diante do teu altar, Senhor. Estamos aqui para te agradecer por esta oportunidade, meu Deus, de nessa manhã nós termos recebido um pouco mais, meu Pai, do teu Espírito, da tua unção, do teu óleo, Senhor. Ter recebido um pouco mais, meu Pai, do teu toque em nosso coração. Meu Pai, se nós algumas vezes estivemos desmotivados, pronto para parar o nosso ministério, meu Pai, o Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer, eu estou junto com vocês, eu estou na frente de vocês, e não é para parar, não é para desistir. Lutas vêm, Pai. Nós somos pregadores, líderes, pastores, lutas vêm, desânimos vêm, meu Deus. Muitas vezes pensamos em deixar tudo, largar tudo. Meu Deus, deixar na mão de outros. Mas como foi falado aqui na palavra hoje, o Senhor confiou a nós o chamado. O Senhor confiou a nós o ministério. Não foi no vizinho, não foi no amigo, mas foi em nós. O Senhor nos escolheu, Pai, para pregar as boas novas, para levar o id, meu Pai, da tua palavra, que é id e pregar o evangelho a toda criatura. Meu Pai, nós sabemos, meu Pai, que o tempo está próximo, que o Senhor se aproxima cada dia mais, meu Deus, e nós apenas estamos muitas vezes parados em nossas igrejas, enquanto muitas almas estão no mundo indo nas mãos de Satanás. Meu Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor dê força, não só para mim, meu Pai, mas para todos os pastores da Rocinha, todos os líderes, diáconos, diaconisas, missionários, missionárias, pastores, aquele que evangeliza. Senhor, o Senhor dá força, meu Pai. Eu te agradeço por essa confraternização, pela oportunidade, meu Pai, de estar em tua casa num sábado de manhã. Para mim, meu Pai, assim como estava escrito, me alegrei quando me disser, vamos à casa do Senhor. Quando eu recebi o convite, eu me alegrei, Senhor. Ali eu o confirmei e aqui estou, meu Pai, não para me mostrar
para ninguém, pois eu não sou nada, meu Pai. Eu sou menor que um grão de areia, meu Pai. Eu sou, meu Pai, nos olhos do mundo um trapo de imundícia, mas na tua presença, meu Pai, eu tenho um valor. Eu sou, meu Pai, como os meus irmãos que aqui estão, nós somos uma joia de valor nas tuas mãos, meu Pai. Meu Deus, abençoa cada um, e eu entrego a vida de cada um, a família de cada um e o ministério de cada irmão que aqui está nas tuas santas e poderosas mãos. Meu Deus, eu te apresento a todos e te glorifico mais uma vez, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E se você crê, dá um brado de vitórias, uma salva de palmas para Jesus. Agradeço a oportunidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão eterna do Espírito de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, que amamos e esperamos o Senhor em glória, e o povo de Deus que vai morar no céu, digamos amém. Que Deus abençoe. Está terminado. Tem um lanchinho aqui embaixo. Os irmãos, se quiserem, pode comer quase tudo que já serve para o almoço, entendeu? Doméstica. E Deus te abençoe, amados. Obrigado por vocês terem vindo em nome de Jesus.